passo. Eu achei tão interessante, tão giro e tão verdadeiro, não é? Porque às vezes com Deus nós pensamos assim, Deus, tens que mostrar tudo aquilo que vai acontecer ao longo da minha vida. Hoje estava a ler até aquilo que Jesus disse a Pedro, e Jesus não disse muito a Pedro, disse-lhe apenas a maneira como ele iria acabar os seus dias, não é? Mas creio que isso serviu para o encorajar, não é? E nesta noite eu queria falar com vocês sobre nascer de novo. E amados, não é sobre nascer de novo. Talvez eu hoje, se quisermos pôr assim a coisa teologicamente, talvez possa fugir um pouco ou extrapolar um bocadinho, sair daquilo que é o conceito do nascer de novo. Quero ir um bocadinho para além disso. Mas gostaria que ao final desta pequena mensagem você pudesse perceber o seguinte: eu preciso nascer de novo. Agora, o que é que isso significa para mim? É que eu gostaria que ao final desta noite você chegasse a uma conclusão. E eu queria ler com vocês a história de Nicodemos, que é a história onde Jesus nos fala sobre nascer de novo. João capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Eu só vou ler até aqui. A história depois continua, Nicodemos continua sem perceber o que Jesus lhe está a dizer. E Jesus aqui está perante uma situação que, no mínimo, é caricata, porque, repare, Jesus está a ser chamado de mestre por alguém que também era mestre. E Jesus, sendo ele ainda novo, 30 anos de idade, estava provavelmente, não sei a idade de Nicodemos, mas creio que talvez fosse um pouco mais velho, não é? E ele vê-se perante uma situação em que um homem vem às escondidas ter com ele e não lhe pergunta nada. O que eu achei interessante é que Nicodemos não perguntou nada a Jesus. Ele não disse: olha, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, como o outro perguntou. Ou não perguntou assim: o que é que eu tenho que fazer para ser curado. Ele também não perguntou o que é que eu tenho que fazer para ser rico, como aquele jovem que foi ter com Jesus, né, que perguntou o que é que ele tinha que fazer para ganhar o reino de Deus. Ele não fez estas perguntas. Nicodemos apenas se limitou a fazer uma observação. E ele disse: olha, ninguém pode fazer estes sinais miraculosos se Deus não for com ele. Nicodemos estava a dizer assim: eu estou a olhar para ti e eu vejo algo em ti que eu não vejo em mim. Sabe, os fariseus, eu não sabia o que eram os fariseus, eu estive à procura hoje, e eu descobri que eles eram um grupo que tinham aparecido 100 anos antes de Jesus ter vindo, cerca de 100, 200 anos antes de Jesus ter vindo à Terra, e este grupo dedicava-se a estudar a Tora, aqueles 5 livros da Bíblia, os livros da lei, dedicavam-se a estudar, a aplicá-los e até a julgar os outros por causa dessa mesma aplicação. Vocês ainda viram a semana passada na televisão, talvez, não sei se viram, aquela moça que usou calças, que foi chicoteada, não viu? Uma moça lá nos países do Islão, que foi apanhada na rua com calças, ainda que por baixo da veste, e então eles obrigaram-na não sei se foi a tirar, não foi em público, eu não vi, eu só vi ela de joelhos e ela ser chicoteada durante 2 minutos com um chicote horrível. Aquele chicote dava para perceber as dores daquela mulher, ela gritava pela mãe, ela era nova ainda. Então aquilo era a aplicação, digamos assim, de uma lei que talvez, não sei se é até a lei de Deus, mas não creio que fosse, mas a aplicação da lei. E aqueles homens fariseus dedicavam-se a isto, dedicavam-se a estudar a lei para aplicá-la na vida dos outros. Mas sabe, Jesus chamou-os de hipócritas porque eu creio que eles aplicavam-na nos outros, mas não olhavam para si mesmos. E até Jesus disse: hipócritas, vocês que olham para o orgueiro que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu olho primeiro. Não é? Então este grupo de fariseus dedicava-se a isto, mas este homem tinha alguma coisa particular. Alguma coisa
havia neste homem que o fez ser diferente, que o fez tomar uma posição diferente. E eu estava a pensar assim, bom, necessário-te é nascer de novo, teologicamente, em termos daquilo que nós aprendemos, isto significa salvação. Jesus está-nos aqui a falar de qual é o processo para nós sermos salvos. Precisamos nascer da água e do Espírito, ou seja, precisamos, tal como Jesus disse, crer e ser batizados para sermos salvos, não é? Então, a água fala-nos do batismo, o Espírito fala-nos da salvação, fala-nos da doação, da dádiva de Deus, que é a sua graça para a nossa salvação. Mas, amados, eu creio que há aqui um bocadinho mais do que isso. Eu creio que há aqui alguma coisa que nós percebermos. Repare, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei. A Bíblia começa por nos dizer até que ele tinha... Aqui diz um dos principais dos judeus. E esta palavra passa-nos um bocadinho, porque nós pensamos que principal significa príncipe, ou significa que tem uma posição, sei lá, eu estive a ler noutras versões e dizia lá, um homem muito respeitado entre os judeus. Ele era muito respeitado. E repare, este homem, não querendo ser visto, foi às escondidas. Foi de noite, como nós já ouvimos aqui muitas vezes, mas é o que o leva lá que me faz pensar. Ele tinha uma religião. Ele tinha o conhecimento da lei de Moisés. Ele talvez até cumprisse, vou acreditar que cumprisse tudo isso, mas ele não estava satisfeito. Ele achava que tudo aquilo ainda lhe faltava qualquer coisa. Eu estou a extrapolar um pouco a Bíblia, estou a ir um bocadinho para além daquilo que está aqui no texto. É o que eu percebo neste texto. Que este homem precisava de mais um pouco. E sabe, a resposta de Jesus, eu não creio que tenha sido somente ao nível da fé. Eu creio que teve a ver com o seguinte, eu durante a tarde eu estive a olhar, a ler e a tentar mudar as palavras de Jesus, no sentido, não mudando o que elas significam, mas parafraseá-las, usando as minhas palavras. E eu creio que Jesus estava a dizer, Nicodemos, tu precisas de voltar ao zero e recomeçar de novo. Tu precisas de ir lá atrás às tuas origens e renascer para uma vida diferente, para uma vida nova, para um conceito novo, para um paradigma novo. Tudo tem que ser novo na tua vida, irmãos. Nascer de novo significa isto, significa, se calhar, morrer e voltar a nascer. Percebe? E havia nesta atitude de Nicodemos esta tradução. Ele ao ir ali e dizer, olha, o que é que se passa contigo? Porque não há ninguém que faça estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe, Nicodemos dizia assim, eu conheço a mesma lei que tu conheces, sabe? Jesus foi educado também na mesma lei. Ele também fez as mesmas escolas, fez as mesmas universidades, dentro de aspas, as mesmas, porque todas as crianças ainda hoje são educadas a decorar a lei. E Jesus também assim foi educado. Então, ao nível do conhecimento intelectual, provavelmente eles, como homens, estou a colocar Jesus na posição de homem, eles estariam na mesma circunstância. Mas Nicodemos viu algo em Jesus, que ele disse, tu tens o que eu não tenho, apesar de termos o mesmo conhecimento, apesar de termos a mesma equivalência, somos os dois mestres, mas tu tens algo, Deus é contigo, e eu não percebo que Deus esteja comigo. Sabe, Nicodemos percebeu o seguinte, eu tenho de fazer alguma coisa pela minha vida. Porque eu preciso daquele poder. Eu preciso que a minha religião faça sentido. E que não seja somente um vazio de leis, de ditaduras, de palavras, de coisas que eu digo aos outros, mas preciso que faça sentido na minha vida. Preciso que transforme alguma coisa em mim. E Jesus disse-lhe assim, Nicodemos, é preciso que tu nasças de novo. É preciso que tu voltes ao zero e renasças outra vez. E eu estava a pensar, irmãos, quantas vezes, por causa das nossas vidas, por causa daquilo que está à nossa volta, por causa de circunstâncias, por causa de desilusões, por causa de frustrações, quantas vezes nós morremos, adormecemos e acabamos mesmo por ficar num estado letárgico. O estado letárgico é aquele estado em que estamos só vegetativos, a contemplar o que se passa. Não conseguimos fazer nada, porque estamos inábeis, porque estamos mortos, estamos adormecidos, estamos quebrados, não é quebrantados, estamos quebrados pelas circunstâncias que se apoiaram, que se colocaram sobre a nossa vida. Estamos sufocados, subjugados por esses problemas, por essas frustrações. E muitas vezes perdemos a comunhão com Deus por causa disso. Nós nunca perdemos a filiação, nunca deixamos de ser filhos de Deus, mas perdemos a comunhão. E sabe, a culpa não é de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Deus deixou que isto acontecesse, Deus deixou que aquilo acontecesse. Deus, amados, nunca amou um povo
agora ama a igreja, não é? Da mesma maneira. Mas ele no Antigo Testamento, ele nunca amou tanto um povo como o povo de Israel. Não amou. Diz lá que é o povo favorito de Deus. E no entanto, é o próprio Deus que em Deuteronômio diz: deixei-te passar fome, deixei de ter sede, deixei que tivesses falta disto e daquilo, para provar o que estava no teu coração. Então, irmãos, às vezes é preciso nós percebermos assim. Nicodemos chegou a um momento da sua vida que ele percebeu: daqui para a frente eu não consigo ir mais. Eu não consigo evoluir mais na minha força. Eu não consigo avançar mais. Eu preciso de alguma coisa a acontecer agora. E foi quando ele percebeu que o poder de Deus estava em algum lugar. Estava por ali, sabe? Sabe quando é que isto aconteceu? Logo nos primeiros meses do ministério de Jesus. Foi logo, olha, se você for ler, antes Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo, um bocadinho antes tinha feito o primeiro milagre, foi logo ali no princípio. Ele estava atento. Onde é que Deus está? Porque eu quero ir lá. Eu quero alguma coisa mais, porque a minha religião já não me satisfaz. Já não me está a fazer nada, é só apenas um knock-knock vazio. Como dizem em Coríntios, lá sobre o amor, não é? Que se nós não tivéssemos amor é como um metal que soa, ou como o sino que retina. Assim era o coração daquele homem. Ressoava de vazio, e ele procurava algo mais. E eu estava a pensar assim, na realidade, eu preciso ouvir Jesus dizer-me assim: tu precisas de nascer de novo, precisas recomeçar, precisas ir ao zero e voltar de lá, mas noutra atitude, noutra direção. Sabe, quando nós conseguimos fazer isso, amados, sabe o que é que acontece? Há uma coisa que eu tenho percebido, a coisa mais... E desta tarde disse isto a uma grande amiga: a pior coisa que nós podemos ter ao nosso lado é a nossa razão. Acreditem que não só destrói a nossa vida, como a vida dos outros que estão ao nosso lado. E sabe, às vezes contornar isto é difícil. E outra coisa muito complicada é nós ultrapassarmos esse peso que fica depois da mágoa, depois da dor, depois de termos sido magoados, depois de termos... É ultrapassar isso. E a única coisa que eu acredito que nos leva a ultrapassar isso, olha, sabe, ouço montes de gente que diz assim, que perdoou uma situação, mas volta a mexer naquilo. Volta a mexer naquilo. E porquê? Porque o seu coração está atravessado, está ferido, está magoado. Não passa. E não vale a pena andarmos a enganar-nos a nós mesmos ou a enganarmos outros. Não passa. Mas há uma coisa que Jesus disse: é preciso ir ao zero e voltar de lá vazio. Sabe, ontem à noite fui deitar os meus filhos. Por norma, quando estou muito cansado ou quando ando muito desgastado, eu vou deitá-los e durmo. Mas quando eu penso que tenho que acordar, eu acordo. Passados uns 3 ou 4 minutos acordo. E nesse sonho, alguma coisa muito interessante. Foi um sonho pequenino, foi para aí 2 ou 3 minutos, mas eu sei que houve 2 coisas que me marcaram profundamente. A primeira foi que eu estava nesse sonho a dizer com muita angústia, com muita necessidade, não sei para quem: Jesus ama-te muito. E dizia. E a primeira imagem que eu tenho desse sonho é... Alguém sabe o que é que são os cacos de resina? Já viram? Os cacos de barro da resina, não é? Se não sabem, olha, é assim tem assim um fundo pequenino, depois abre assim para cima, parece até aquelas taças de enfeite, não é? E a resina dos pinheiros. A primeira imagem que eu tenho desse sonho é de atirar com esse caco de barro, com essa base ao chão, e ele estilhaçar todo. E creio que Deus estava a falar comigo